Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz, unidos na fé, nesse dia 27 de maio de 2027, sábado da 7ª semana, aqui nós nos encontramos atentos à palavra do Senhor, que hoje vem até nós através do Evangelho de João, capítulo 21, de 20 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que reclinara sobre o peito de Jesus. Durante a ceia, ele lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que ele venha, e que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberia no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros paroquianos, irmãos na fé, unidos aqui, atentos à palavra de Deus, é bonito porque o trecho do Evangelho de hoje é o encerramento do Evangelho de João, né? A gente, quando termina uma leitura de um livro, se a gente gosta, a gente lamenta que o livro vai acabar e a gente gostaria que ele continuasse. Se a gente gosta de algo, a gente lamenta que termina. E agora nós acabamos de ler o encerramento oficial do Evangelho de João. Ele termina no capítulo 20, depois, posteriormente, é acrescentado o capítulo 21. E ele termina com essa situação, depois do diálogo entre Jesus e Pedro, em que Jesus disse para Pedro a única coisa que ele queria de Pedro. Pedro, todo o Evangelho é alguém em busca de agradar a Jesus, de acertar, de fazer algo. E agora nós nos deparamos com essa fase, com essa parte em que Jesus, a única coisa que ele queria de Pedro é que Pedro o amasse, sem pedir nada em troca. Esse amor ele é muito difícil porque a gente sempre quer um troco, né? A gente sempre quer uma coisa que nos devolva, algo que nos traga, algo que nos recompense pelo fato de amor, né? É aquilo, a mãe ama tanto o filho, mas ela nunca quer que o filho saia de perto dela e ela sempre quer que o filho esteja à disposição dela. Então a gente vive esses dramas, essas angústias, esses desafios da nossa vida constante em busca da sabedoria de Deus. Um grande bispo de Esmirna do século II e santo da igreja, que nasceu em 69 e morreu em 155, viu? São Policarpo de Esmirna, diz o seguinte: sigam o exemplo do Senhor, permanecendo firmes e imutáveis na fé, amando o próximo e permanecendo unidos uns aos outros, gozando juntos da verdade, mostrando a mansidão do Senhor nas suas relações com o próximo, sem desprezar ninguém. Olha a orientação dele, que é algo importante para nós. Sigam o exemplo do Senhor, permanecendo firmes e imutáveis na fé, amando o próximo e permanecendo unidos uns aos outros, gozando juntos da verdade, mostrando a mansidão do Senhor nas suas relações com o próximo, sem desprezar ninguém. É uma orientação e uma conduta nossa. Resolvido o problema e Pedro agora sendo convidado a seguir Jesus, Pedro se vira e vê o discípulo amado, viu? E agora vem uma pergunta de Pedro, viu? Vendo o discípulo amado, o mesmo que se reclinava sobre o peito de Jesus durante a ceia, ele perguntava: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha,
o que te importa isso? O que te importa isso? Eu demorei muitos anos para entender esse negócio, viu? Eu gastei muitos anos da minha vida para entender o que te importa isso, viu? E a resposta de Jesus para Pedro, seu Pedro, não te importas, viu? Porque depois Jesus diz, quanto a tu, vem e segue-me. Pedro agora está preocupado com o discípulo amado. O que vai ser dele? E Jesus responde, você quer saber se ele vai ficar e existir até eu voltar? O que te importas? O que te importas isso? Tu, segue-me. Porque é agora que Jesus chamou Pedro para segui-lo. É agora que Pedro é chamado a seguir Jesus. Até agora não. Pedro só é chamado a seguir Jesus depois que Jesus pergunta se você me ama. Antes Pedro não é chamado, não existe o segue-me. Mesmo diante do convite, Pedro ainda está preocupado com o discípulo amado. O que vai ser dele? E Jesus responde, isso não te importa, isso não te interessa, quanto a você me segue. E aí isso serve para nós, porque quantas coisas na nossa vida a gente gasta tempo, a gente gasta energia, a gente gasta diálogo, discurso, e isso não nos importa. Entendeu? O que Jesus está querendo dizer é que o importante é segui-lo. O importante não é ficar sabendo da vida alheia. O que te importa o que faz o seu vizinho? O que te importa o comportamento de certas pessoas que não fazem parte da sua vida? O que te importa a conduta de certas pessoas, boas ou ruins, que não fazem parte da sua convivência, da sua história? Então a pergunta de Jesus, o que te importa, significa um convite para a gente não dar importância para muita coisa que não é importante. Para a gente não gastar o nosso tempo com muita coisa que não é importante. Para a gente não se desgastar com muita coisa que não é importante. Por isso, Pedro, não te importa o que vai acontecer com ele. O que importa é que você tem que me seguir. Isso é importante. Isso é importante. E aí eu olho para o meu passado, para a minha vida, e eu acho que Jesus devia ter falado isso para mim muitas vezes. O que te importa se preocupar com essa situação? O que te importa se preocupar com aquela outra? O que te importa se preocupar com certas estruturas e certas realidades humanas? Sendo que a minha obrigação é seguir Jesus Cristo e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Dentro do mundo em que a gente não gosta de escutar, dentro do mundo em que a gente finge não entender, diante de um mundo polarizado, dividido, de péssimo diálogo, de uma incapacidade de conversar gigantesca, de uma incapacidade de expressar gigantesca, em que a gente perde a confiança em muita gente, porque a gente não sabe quem é a pessoa, a gente não sabe o que ela faz da vida, e ela não se abre e vive num mundo sei lá qual. Por isso, às vezes, a gente tem que escutar Jesus nos dizendo a mesma coisa. O que me importa? Importante aqui, Pedro, é que você me segue. E o Evangelho terminando, Jesus não está dizendo que não vai morrer, viu? E conclui, olha, tem muita coisa a ser dita, tem muita coisa a ser falada que não caberia no mundo dos livros sobre o que Jesus falou e fez. Mas isso é feito para que quem vê, creia. Por isso todo o Evangelho de João tem essa conotação, crer em Jesus Cristo, acreditar nele, ter fé nele, a gente buscar acreditar, e fé ligada a uma vontade de rezar, uma vontade de se aprofundar em Deus, numa vontade imensa de estabelecer uma convivência profunda com Jesus, com o Pai, no Espírito Santo, em que nós sejamos um. E ao sermos um, a gente não se importa com certas coisas. A gente só se importa que precisamos seguir Jesus e cuidar bem daqueles que fazem parte da nossa vida. Um abraço e até mais.